Olá, família Sede e Fome! Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra desse jeito novo, né? Desse jeito criativo. Estamos aqui hoje no escritório da igreja e já profetizando que estamos perto, né, de recomeçar aí os nossos cultos, né? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra nesse novo ambiente, nessa nova estrutura que nós temos que ficar mais em casa. Surgiu uma palavra no meu coração para compartilhar com você sobre o temor do Senhor e a felicidade no lar. Na verdade, eu queria falar para você sobre uma sequência exata da vontade de Deus, qual era a hierarquia que Deus gostaria que tivesse um lar feliz, uma sociedade feliz, uma igreja feliz, né? E uma nação feliz, e todo mundo feliz. Era a vontade de Deus. Quando Deus cria o jardim do Éden, né? Ali o paraíso, e Deus põe Adão ali, Deus tinha um propósito, né? Esse propósito não mudou. Deus continua sendo o mesmo, Deus não mudou. E hoje em Jesus, né, na palavra, a gente pode viver isso. Eu queria hoje compartilhar isso com você, né, que você possa compartilhar com os amigos, ou você que está me ouvindo. Eu quero dizer para você que Deus tem para nós uma vida plena. Lá em João ele fala que tudo que você pedir ao Pai no nome do Filho, Ele dá para que a nossa alegria seja completa, né? O Salmo 116 diz para nós que à direita de Deus há alegria perpétua. Então, viver em alegria é a vontade de Deus para nós, né? Ser feliz, não estar feliz, né? Porque a gente fica feliz no momento e tal, mas uma felicidade duradoura, uma felicidade que ela não é baseada na circunstância. Eu queria compartilhar com você essa sequência. E eu diria, é uma palavra talvez muito focada na questão do homem, né? Ali do Adão, do governo dele, do relacionamento de Deus com Adão, mas que vai servir para todo mundo, né? As mulheres, os filhos. Todos nós vamos ser edificados com essa palavra. Queria que você ficasse atento agora e que você cultuasse a Deus conosco agora, adorasse a Deus conosco agora. E nós vamos ministrar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor aprendendo da palavra dele. E eu vou começar falando no Salmo 128. Na verdade, nós vamos ficar no Salmo 128, porque esse Salmo ele fala sobre isso, né? O temor do Senhor e a felicidade no lar, né? Quando você começa a ler os primeiros versículos, ele fala assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, será feliz e tudo te irá bem. Então o Salmo 128 começa com essa perspectiva, começa com esse comando para nós, né? Teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ser feliz e você vai ser bem-sucedido em tudo. E depois nós vamos estudar essa sequência, né, de hierarquia de Deus, né? Primeiro Deus fala que você individualmente é feliz, que você individualmente estabelece um relacionamento. Se você avaliar, né, Deus primeiro relaciona com Adão. Deus cria tudo e dá o governo para Adão ali no jardim. Então, e Deus fala que Deus vinha, né, ao cair da tarde, relacionar com Adão. Deus queria ter um relacionamento com Adão. Deus queria que Adão o temesse, o honrasse. E assim todo o governo tinha sido dado para Adão. E aqui eu quero me referir a você que é homem, né? O teu jardim, que é a sua casa, Deus confiou a você, né? E ali você que governa. A Bíblia fala que Adão dá nome a tudo. Eu quero dizer para você, homem, você que dá nome para sua esposa. Que nome você tem dado para sua esposa? Que nome você tem dado para os seus filhos, né? Quando a Eva é gerada, é criada por Deus ali da costela de Adão, ele diz, ó, essa é osso dos meus ossos. Ela vai se chamar varoa, né? Então você, homem, que nome você tem dado para sua esposa? Você pode profetizar quem ela vai ser. Mulher bem-sucedida, né? Minha companheira, fiel companheira, minha ajudadora, né? Mulher extraordinária, mulher fantástica. Então o homem é ele que dá nome. Os filhos é a mesma coisa. Se for pegar a história da palavra de Deus, eles escolhiam os nomes dos filhos conforme o momento, conforme ele acreditava, conforme ele sonhava. Um exemplo disso, eu e Lenisa, quando Lenisa, nós nos engravidamos do Lael, eu nunca esqueço que nós colocamos o nome dele de Lael, e nós sabíamos o significado, é consagrado a Deus. Por isso que para o Lael não tem como o meu filho não ser um homem de Deus, porque o nome dele já foi declarado. Quando nasceu a Elise, nós gostaríamos de dar o mesmo significado, consagrada a Deus, né? E aí nós fomos buscar, nós descobrimos que o nome Elizabeth, ele é o feminino de Lael, né? Aí Elizabeth, nós temos um como colocamos Elise, que também é consagrada a Deus. Então, a primeira dica que eu quero dar para você que está me ouvindo, você que é homem, você que é sacerdote, você que tem uma família, você que governa um jardim, que é a sua casa, é você que dá nome às coisas na sua casa. Comece a dar nome, comece a crer
Profetiza quem é a sua esposa, diga quem é os seus filhos, nomeie as coisas na sua casa, nomeie a sua geladeira, nomeie a sua sala, nomeie o seu quarto, nomeia, porque você foi chamado para nomear, porque você é um sacerdote de Deus, você ministra ao Senhor e o governo está sobre você. Então, dentro desse entendimento da individualidade, aí você fala, e eu mulher, pastor? Você também. Você precisa exercer a sua individualidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, independente do seu relacionamento com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu trabalho, com a sua vida profissional. O Salmo 128 inicia o quê? Que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai comer do trabalho das suas mãos, ele vai ser abençoado, vai ser feliz e tudo te irá bem. Então, o primeiro nível de relacionamento ele é individual. Todos nós temos que ter uma relação individual com Deus, de temor e de obediência. Eu queria me referir com você os salmos anteriores. Isso não começa no Salmo 128. Se você avaliar, no Salmo 120, no verso 1, já fala assim, ó. Na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 120, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Veja a relação individual, pessoal. Olha, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. E me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, um relacionamento, um desejo de estar na casa do Senhor. O Salmo 123. A ti que habitas no céu, eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos. A ti que está no céu, eleva os meus olhos. Eu elevo a minha individualidade, a minha relação com Deus, né? Salmo 124. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, que não fosse o Senhor se estivesse do nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Quem deve estar do nosso lado? O Senhor. Né? O Salmo 124. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam, mas ficam firmes para sempre. Veja que interessante, são vários salmos dizendo, teme ao Senhor, confia nele, olha para ele, busca ele, se prostra para ele, anda nos caminhos dele, gera uma estrutura individual, uma estrutura de força, de proteção, Deus guardando você e a sua casa. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte do Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as nações diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Mais uma vez, Deus dizendo que Ele que restaura a nossa sorte, Ele que nos alegra, Ele que nos contenta, Ele que nos faz feliz, né? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Olha que interessante isso. Em vão, né? Inútil seria levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Mais uma vez o salmista dizendo que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha o marido, em vão trabalha a mulher, em vão trabalha os filhos. Ele fala o quê? Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Então, essa relação pessoal de temor, de dependência do Senhor é muito forte. Vai no Salmo 121, 120, 121, 102, 103. E no Salmo 128 ele vem então com um modelo de felicidade. Um modelo de construir uma vida fundamentada em Deus. E ele começa individualmente ali no Salmo 128 dizendo, olha, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás e tudo te irá bem. Então nós estamos trabalhando agora o primeiro nível, o nível individual. Nós vamos trabalhar 4 níveis, né? A tua relação com Deus, como isso reflete na sua casa, esposa e filhos. Depois isso vai para a igreja e da igreja vai para a comunidade. E da comunidade vai para as nações, né? Então nós vamos trabalhar de 5 níveis, mas eu vou focar em 4 níveis. E você vai ver que isso é automático depois dessa vivência, desse relacionamento, invadir as nações, a paz de Deus, o amor de Deus, o governo do reino de Deus sobre as nações. Então o Salmo 128 inicia dizendo o quê? Que você precisa temer ao Senhor. Você precisa ter um altar com Deus. Você precisa ter uma vida, um relacionamento de obediência que vai produzir felicidade e prosperidade. Quando você tem essa relação com Deus e você vai para a sua família, então qual é a sequência exata? Uma relação individual com Deus e depois com a família. Né? Em segundo lugar, a família. E ele fala o quê? Ó?
tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Então, agora eu vou ficar na esposa. Então, quando um homem tem uma relação com Deus, um temor de Deus, e ele vai para sua casa já com essa relação, a esposa dele é como uma videira frutífera. É isso que a Bíblia diz aqui, ó. Tua esposa será como uma videira frutífera na sua casa. Eu queria dizer para você o que é essa videira frutífera, o segundo nível, né? Que é o nível de levar para casa. Lembra quando o povo de Israel invade ali a terra de Canaã? E a terra que mana leite e mel, a terra da promessa? A primeira coisa que eles encontram, que eles voltam, a Bíblia fala que é um cacho de uva muito grande, dizendo era uma terra boa, era uma terra plena. Essa esposa, que é uma videira frutífera, ela tem algumas qualidades, né? E eu queria que você entendesse essa progressão de primeiro uma vida com Deus, depois atinge a sua esposa, tá? E aí você fala, você que é esposa também, mas pastor, eu sou esposa, então eu preciso receber do meu marido. Verdade, um marido que teme ao Senhor, um homem que relaciona com Deus, ele vai produzir isso dentro de casa. Então o que eu devo fazer, pastor? Você como mulher que influencia, você como mulher que sabe a governar a sua casa, você precisa conduzir o seu esposo a essa relação com Deus. Você precisa ajudá-lo a construir essa vida com Deus para que você seja uma videira frutífera. Muitas mulheres talvez não estão sendo frutíferas, né? E o que a videira produz, gente? A videira produz a uva. E o que a uva produz? A uva produz o vinho. E o que o vinho simboliza, pastor? A alegria. Então, quando um homem teme a Deus e ele então vem para a sua casa e ministra nessa casa, a primeira coisa que acontece é uma esposa alegre. É uma esposa frutífera, é uma esposa, aquela mulher do Provérbio 31, que trabalha, que promove o reino, que faz o bem, que ajuda o homem na despesa do lar, enfim, que produz filhos extraordinários. Mas ela precisa que esse homem tenha uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, ele tenha o temor de Deus e ele possa, de fato, produzir essa videira frutífera. Mas eu queria ficar um pouquinho com você sobre a videira. A videira tem 3 coisas, né, que eu queria compartilhar com você, interessante na videira. Primeira coisa, para a videira produzir uva, ela precisa ser o quê? Amarrada, né? Ela tem que ser amarrada a uma estaca, para que ela não se arraste no chão, que não, e não impeça dela ver a luz solar, né? Então a videira, que é a mulher, ela precisa ser amarrada numa estaca. Veja a importância de um homem que teme a Deus. Quem é a estaca da mulher? O homem. Então, um homem que teme o Senhor, ele vai ficar firme para a mulher agarrar nele. E então ela vai fazer o quê? Ela vai agarrar nele e a luz solar, olha que linda, a figura de Jesus, o sol da justiça, vai brilhar nessa mulher. E aí ela vai frutificar. Aí ela vai ser uma videira que vai produzir alegria na casa, vai produzir sustento, às vezes até financeiro, vai ajudar, sustento emocional, tudo que uma casa precisa para ordenar. Lembra da felicidade do lar? Então nós vamos aprender nesse tempo de isolamento, onde nós estamos indo para as casas. Muitos casamentos estão vivendo um caos, uma tristeza, porque não há harmonia, não há amor, não há comunhão. A videira frutífera está sem sol. A videira frutífera não tem estaca para se apoiar. Quem é a estaca? Um homem que teme o Senhor, um homem que relaciona com Deus. Então, minha irmã, ajude o seu marido a relacionar com Deus. Você que é homem que está me ouvindo, meu irmão, vai para os pés do Senhor. Tem uma vida, um relacionamento. Você é sacerdote, você ministra ao Senhor, adora ao Senhor. E a sua adoração vai produzir na tua vida benefícios extraordinários para sua esposa, para sua casa. Depois isso vai para a igreja, depois isso vai para a comunidade e vai para todas as nações da terra. Então, a mulher, ela precisa da estaca, a videira precisa da estaca para prender ela. Ela precisa se apegar, ela precisa estar segura, ela precisa estar presa, amarrada. Você amarra a videira, você agarra ela. A mulher tem que estar agarrada em você, tem que ser um só, né? Na presença de Deus. Então você, mulher, você precisa desse homem firme. Como que uma mulher vai agarrar num homem mole? Como que a mulher vai segurar num homem que não está sustentado em Deus? Como que ela vai ser presa se aquele que deveria ser a estaca dela está mole, não é firme, não está na rocha, não está no Senhor? Então, veja que interessante como uma coisa depende da outra. O homem depende do Senhor. Logo, a mulher depende do marido para poder conduzir essa frutificação necessária para produzir alegria, para produzir paz, para produzir um ambiente. Como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica a casa, né? A sabedoria que vem
de uma mulher que está presa, firme num homem que teme ao Senhor. A segunda coisa, né? A videira, se ela não for frutífera, ela que tem que escalar. Ela, além de prender, ela tem que subir. O que significa isso? Muitos maridos hoje não têm discernimento de Deus para deixar a sua mulher crescer, para deixar a sua mulher ser quem ela é, para motivar, para incentivar, para orar, para entender os talentos da sua esposa e então deixar ela subir. Mas onde que ela sobe? Agarrada em você, presa em você. Meu irmão, minha irmã, vocês são um. Deixe a sua esposa agarrar em você, prender em você e motiva ela. Fala, vem meu amor, sobe, brilha. Né? E a Bíblia é muito clara que a glória do homem é a mulher. A glória do homem e a mulher, ela vai estar presa em você. E aí ela vai crescer. E aí ela vai frutificar. Mas para isso você tem que estar firme. Aonde? No Senhor. Tendo um relacionamento com Deus, tendo uma vida com Deus. Então ela vai subir. Então a segunda coisa, a primeira ela tem que estar presa. Depois ela precisa subir. E você é quem sustenta. Você é que deixa ela subir. Você, marido, que projeta essa mulher que vai ser essa videira frutífera. Você não pode frustrar a videira ou controlar, senão ela não consegue produzir fruto nenhum. Uma videira controlada, frustrada, ela não sobe, ela não vê o sol, e aí ela não produz fruto, ela não é uma videira frutífera, ela não produz alegria, ela não produz paz, ela não produz a sabedoria necessária para ter um lar feliz. Acho que nós estamos tendo uma aula hoje aqui de casamento, Deus está ministrando, mas de fato, nós vamos compreender o propósito de Deus para conosco. É muito interessante, nós já sabemos, temos dados que todas as culturas que as famílias não estão estabilizadas, elas se corromperam. O Império Romano, quando perdeu o seu governo, não foi de fora para dentro, foi de dentro. As famílias se perderam. Todas as grandes potências mundiais. Estamos vivendo hoje, os Estados Unidos, uma grande potência, mas que com certeza há um esfriamento espiritual, porque dentro das casas perdeu essa harmonia, perdeu esse governo de Deus. E no Brasil não é diferente. A gente que trabalha ali com um projeto, que cuida de crianças, quantas crianças sem pai, quantos órfãos com pais vivos, a desestrutura familiar, o desordenamento da família dentro de um plano de Deus, um homem que governa, uma mulher ajudadora, uma videira frutífera, presa numa estaca que produz alegria, que produz sustento, que produz vida. Então, estou compartilhando com você essa condição da mulher de ser uma videira frutífera. Mas para isso, você vê que é interessante que ele fala assim, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Então uma coisa ela depende da outra. Um homem que relaciona com Deus, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai ter uma videira frutífera dentro de casa. Mas para isso ele tem que dar essa condição. Ele tem que ser estaca, ele tem que deixar ela subir. E a terceira coisa, tem que unir os cachos. A videira, para ela produzir um fruto que contém sumo, para extrair, para fermentar e transformar em vinho, tem que unir os cachos. Ou seja, esse marido tem que estar unido com essa mulher. Ele tem que promover a comunhão dela com os filhos, o ambiente familiar, o marido com ela. Tem que haver unidade. Não tem como o marido ficar separado dela. Porque às vezes ela está presa nele, mas ele não está em unidade com ela. Então os cachos têm que estar unidos para que possa produzir uma boa uva, para que possa produzir um bom vinho, para que possa produzir alegria na sua casa. Então, felicidade no lar, vida plena, alegria plena, precisa de um homem que teme ao Senhor e de uma mulher que vai se tornar videira frutífera por causa desse homem, que é a estaca, que é a segurança para ela. E na sequência do versículo fala o quê? Teus filhos como os rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Olha que interessante, a mulher uma videira frutífera, os filhos como rebento de oliveira ao redor da sua mesa. O que é uma oliveira? Produz a azeitona, que produz o quê? Produz o óleo. A Bíblia fala que o óleo é que ficava ali dentro, da arca ali, do tabernáculo, usava ele para ungir as pessoas, para consagrar os profetas. O óleo da unção, azeite para curar. Então os nossos filhos, eles são como brotos de oliveira. Não sei se você sabe, mas uma oliveira, ela demora anos para começar a produzir. Demora muito tempo.
E sabe quantos anos dura uma oliveira? Até 3.000 anos dura uma oliveira. As oliveiras do Getsemane, onde Jesus fez a última oração, estão até hoje lá no jardim produzindo azeitonas. O que significa isso? Um lar de um homem que teme ao Senhor, de uma mulher que é uma videira frutífera, vai produzir o quê? Filhos que são como os brotos de oliveira. Né? Eu vi uma reportagem que as folhas da oliveira, ela produz muito. Por que a oliveira é muita material que promove a imunidade, que promove cura, são remédios para que as pessoas vivam de forma saudável. A oliveira tem esse poder. Né? E por que a oliveira dura 3.000 anos? Porque ela tem um sistema imunológico. O homem que teme ao Senhor, uma família que tem uma mulher que é uma videira frutífera, produz uma oliveira que tem imunidade. O papel da família é o quê? Proteger os filhos. Proteger eles no temor do Senhor. Proteger eles numa vida com Deus. E esses filhos vão viver muito. Vão levar bênçãos geracionais. Lembra do Salmo 145? Uma geração louvará outra geração seus atos e feitos gloriosos. Então essa família começa a produzir um ambiente de alegria, um ambiente de paz, um ambiente de glória, um ambiente de poder. Por quê? Porque o homem teme o Senhor, a mulher é uma videira frutífera, os filhos são como os rebentos de oliveira. Olha que interessante a sequência. Deus, o homem, a esposa e os filhos. E agora vem Sião. Veja que ele fala assim, ó. A roda da tua mesa, fala dos filhos, né? Será como videira frutífera, os teus filhos como rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Aí o versículo 4 ele fala assim, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele conclui, veja como será abençoado. Por quê? Porque a mulher dele é uma videira frutífera, os filhos dele são como os ramos de oliveira. Veja como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aí ele continua, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Aí vem a Sião. O que é Sião, irmãos? Sião é a igreja, é a figura da igreja, né? O terceiro nível individual, você e Deus, a família, e agora vem para Sião, né? A família inclui a mulher que é a videira frutífera e os filhos que são rebentos de oliveira. Agora vem para Sião. Sião, você já sabe, o Monte Sião, né? Sião mesmo é o nome de Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Davi, né? Em 2 Samuel 5, 6, 7 fala que Davi conquista Sião, né? Romanos 9:33 fala que Sião é a cidade de Deus. Apocalipse 14:1 fala que é o Monte Sião. Né? O Salmo 137, né? Vai falar do que? Da igreja Sião, que fala o quê? Eu vou ler com você o Salmo 137. Veja que interessante, né? A bênção na igreja. Nós que tememos ao Senhor, nossas famílias, precisamos estar na igreja, precisamos congregar. Não sei se você percebe, mas nesses dias de coronavírus, a gente congrega em casa. A gente tem comunhão com os nossos filhos. A gente tem comunhão no nosso quarto. Mas parece que está faltando alguma coisa, né? Esse ambiente comum, quando várias pessoas que professam a mesma fé, que creem no mesmo Deus, que têm os mesmos valores éticos, morais, cristãos, se unem para adorar o seu Deus, é criado um ambiente diferente. E o Salmo 133, na verdade, ele vai falar o que para nós? Ele fala isso. O que ele fala? Ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Ormon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então, o Monte Sião, irmãos, é a figura da igreja. Então, o homem que teme ao Senhor, o homem que cuida da esposa, o homem que ministra os filhos, ele também é abençoado em Sião. Então, é uma sequência. Uma vida com Deus, uma vida familiar, uma vida na igreja. Então, Sião é o ambiente da igreja, onde nós somos igreja, onde nós abençoamos, né? A função da igreja é liberar bênçãos e um favor de Deus que individualmente nunca atingiríamos. As bênçãos, elas vêm na forma coletiva. E esse é o papel da igreja. Quando várias igrejas, várias famílias se reúnem a uma bênção de Deus coletiva para o grupo. Então esse é o terceiro nível que você deve influenciar. Primeiro você tem uma vida com Deus, que vai influenciar na tua vida. As pessoas vão ver Deus na sua vida. Depois você influencia a sua família. Depois você influencia na igreja.
Não sei se você percebe, mas parece que está ao contrário do que a gente faz hoje. A gente vem para a igreja para arrumar a família. A gente vem para a igreja para tentar melhorar o casamento. Eu quero dizer para você que é homem, você que governa, você que é mulher, você que é filho, você que teme a Deus, eu quero dizer para você, nós precisamos primeiro arrumar a nossa família, arrumar a nossa casa, ordenar o nosso ministério. Aí nós vamos para a igreja, e aí nós vamos cumprir o nosso propósito coletivo como igreja. Então, não sei se eu estou te liberando uma palavra profética, não sei se a gente está entendendo o que Deus está dizendo. O Salmo 128 é muito claro. Primeiro uma vida com Deus, depois uma vida familiar, depois uma vida na igreja, e depois, você vê que ele fala de Jerusalém, a cidade, depois vai falar dos netos, dos filhos. Eu vou ler para você aqui o Salmo 128, que ele diz, ó: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, vejam os teus filhos, paz sobre Israel. Quer dizer, a bênção da igreja atinge a cidade, e da cidade atinge toda Israel, toda uma nação. Então veja que é uma sequência de Deus aqui no Salmo 128, a sequência bíblica que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Então que nós não venhamos inverter isso, nós não venhamos quebrar esse princípio de Deus, que nós possamos nos levantar e dizer, nós precisamos influenciar com a palavra do reino, com a visão do reino de Deus para esta geração. Uma vida com Deus, uma vida na família, uma vida na igreja e que vai atingir a comunidade. Sempre lembrando, gente, nós somos embaixadores do reino. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, fala que nós somos embaixadores. O que é o embaixador? Nós não somos daqui. Nós somos cidadão celestial. Nós somos de um outro reino. Mas enquanto estivermos aqui, devemos influenciar. Devemos trazer a cultura do reino, a cultura do amor, do perdão, da paz, da generosidade, da fidelidade para os ambientes que nós andamos. Então, primeiro a tua vida, depois a sua família, depois a igreja e depois a sociedade. Eu queria que você sempre lembrasse isso, que você não é filho único. A Bíblia fala, quando nós vamos orar, a nossa oração fala, Pai Nosso. Por isso a igreja é importante. Muitas pessoas hoje estão querendo viver em Deus na individualidade. Não é seu Pai, é Pai Nosso que está no céu. Então a função da igreja é de fato gerar em nós essa bênção coletiva. Muitas pessoas veem a igreja como um centro de conveniência. Ela só pensa, me ajuda, me abençoa, me sirva. Não, a igreja não é isso. A igreja é onde você vem já abençoado da sua casa, reúne com o outro e nós nos tornamos uma resposta então, E não é individualidade, Eu peguei um exemplo, um dos principais papéis da igreja é prover às pessoas um ambiente que promova um discipulado autêntico. Esse também é o papel da igreja. Por que devemos ir para a igreja? Para viver um discipulado autêntico. O que é um discipulado? É um relacionamento que um transmite as bênçãos para o outro. Assim como o marido que recebeu de Deus transfere para a mulher, na igreja, no discipulado autêntico, aquele que tem sabedoria, um dom numa área, transfere para o outro. O que sabe adorar, que toca, canta e nos ensina a cantar. O que é próspero financeiramente nos ensina a administrar finanças. Aquele que tem o dom de pregar, prega para a gente, edifica a nossa fé. Aquele que ora, ora e traz milagres para a nossa vida. Então a igreja é um lugar do discipulado autêntico, onde a unção é transferida e muitos são abençoados no ambiente da igreja. Eu dei um exemplo aqui que fala que nos Estados Unidos tem um lugar, não sei, uma pista exclusiva para carros que tem um passageiro. Se tem um passageiro só, ele tem uma pista. Se tem mais de um, ele tem uma pista preferencial. Ele anda numa velocidade maior e ele tem benefícios. Assim é a igreja. Você pode andar sozinho? Pode. Mas você não vai poder andar na mesma pista de quem está andando na igreja. As bênçãos de quem está na igreja, com certeza, vão ser maior. Lembra disso. Tem a sua vida individual, mas precisa da igreja, precisa da vida coletiva. Que Deus te abençoe desde Sião, meu irmão. Sião é a igreja. Sião é o lugar da arca. Sião é o lugar da presença de Deus. Sião é onde aqueles que têm a mesma fé se reúnem e atraem a glória de Deus. Então você que está me ouvindo,
A igreja, meu irmão, vem congregar, vem se envolver, se envolva no ministério, se envolva no infantil, no jovem, no junior, no projeto Segunda Casa, se envolva em obra social, se envolva em missões, se envolva na adoração, se envolva no projeto Voz, no marketing da igreja, se envolva em alguma coisa, na intercessão, se envolva, tem tantos ministérios. E você dando desculpa que não se encaixa em nenhum. Quero dizer para você, vem para Sião, meu irmão. Sião é o lugar da bênção. Sião é a casa de Deus. Sião é onde fica a arca. Sião é onde fica a glória de Deus. Chega de desculpa. Vem para o reino, meu irmão. Vem fazer a diferença nessa sociedade. Adorou a Deus. Abençoa a família. Vem para a igreja. E agora nós vamos para o quarto nível, que é a comunidade, que é a sociedade. Eu quero ser breve agora com você, né? A igreja, como que funciona a igreja? Pra você entender. A gente vem na igreja para quê? Imagine um jogo de futebol. Imagine um jogo de futebol. Aqui no Brasil fica fácil falar que o pessoal gosta de futebol. Então tem aquela reunião tática. Sim ou não? Onde um técnico conversa com os jogadores, no vestiário, tem toda aquela situação. Mas tudo aquilo ali, se não virar uma vitória no jogo, não adianta nada. São táticas para gerar um resultado. A igreja é a mesma coisa. A sociedade geme. O mundo tem fome de Deus. O mundo tem sede de Deus. O mundo foi feito para adorar a Deus. As pessoas foram feitas para servir a Deus. As pessoas foram feitas para ser salvas. Deus quer que todos sejam salvos. E a igreja é onde a gente arruma as estratégias para atingir a comunidade. Então quer dizer, a gente vem para a igreja para armar as táticas, os dons, os ministérios, né? Os valores, aqui, as qualidades de cada um, os talentos de cada um vão ser utilizados para quê, pastor? Para sair da quarta parede, a eclésia, de dentro para fora, do vestuário para o campo, das táticas para a ação, da conversa para a obra, né? Como diz Tiago, a fé sem obras é morta, meu irmão. A igreja tem que agir, a igreja tem que levar vida para a sociedade. Então, o quarto nível, primeiro uma vida individual, a família, a igreja, você é a bênção na igreja. Você não tem que vir na igreja para ser abençoado, meu irmão. Sê tu uma bênção, disse Abraão. Sê tu uma bênção. Você vem para a igreja e diz, pastor, eu vou ser bênção aqui. Os meus dons, meu irmão. Você tem dons, você tem talentos. Vem somar conosco. Vem servir a Deus em Sião, meu irmão. E aí, meu irmão, aqui na igreja nós vamos nos juntar, nos unir. E Deus vai nos dar as estratégias, a sabedoria. Para quê, pastor? Para impactar a sociedade, para impactar a comunidade, para impactar escolas, os bairros, né? E aqui eu queria deixar os 7 montes de influência a qual a igreja, né? Todos têm falado sobre isso. Nós temos a família. Você vê que isso aqui foi criado em 1945 pelo pessoal da Jocum. E você vê que, olha a sequência, primeiro a família, depois a igreja, depois a educação, depois o governo, a mídia, as artes, a economia. 7 áreas que a igreja deve influenciar. E você veja que eles falaram exatamente o que eu estou falando. Uma vida com Deus, que muda a família. Se mudou a família, leva para a igreja. Se levou para a igreja, influencia a educação, o governo, a mídia, as artes e a economia. Eu quero que nós, como igreja, possamos entender isso. Essa hierarquia correta de Deus. Uma vida com Deus, uma vida em família, uma vida na igreja e impacta a comunidade, impacta as nações da terra. Que o Senhor nos levante, a igreja ser de fome. Você que está me ouvindo, você que não é da igreja ser de fome, mas você que é um cristão, que teme a Deus, eu quero dizer para você, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, né? Existe um lugar de Deus em nós para transformar o mundo no jardim, naquele paraíso, naquele plano original. Que Deus te use, que Deus te capacite, que em meio a esse caos, você assim como eu possa estar vendo a esperança. A palavra de Deus diz que a esperança para o perdido. Ainda que não haja nada, ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. A raiz vai brotar. Aquele que fez a ferida, ele mesmo ligará. O nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, está do nosso lado. Eu já vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O coronavírus foi vencido, essa enfermidade foi vencida, a paralisação foi vencida, o nosso medo foi vencido. E eu creio em nome de Jesus que você que está me ouvindo, eu encho você de fé. Irmãos, vamos para cima, nós somos a igreja, vamos influenciar, dizendo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos buscar o Senhor. Como diz o Salmo aqui, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que
criou os céus e a terra. Ele é o guarda de Israel. Ele é o nosso Deus de Sião. Ele é o Deus da tua vida. Ele é o Deus da minha vida. Ótimo domingo para você. Tamo junto e logo, logo vamos congregar, vamos reunir, vamos adorar, vamos invadir a terra com o reino do nosso Altíssimo e Eterno Deus. Deus abençoe. Bom domingo. Pessoal, passando aqui para agradecer. Espero que essa palavra tenha te edificado. Espero que essa palavra alcance o teu coração, o coração de alguém que você ama. Obrigado mesmo. Aqui do seu lado você vai ver as contas da igreja, né, devido a nós não estamos reunindo fisicamente. Se você quiser ofertar, dizimar, seja na igreja, no Projeto Segunda Casa, Projeto Simão, nas obras sociais que nós investimos, ou devolver o seu dízimo. Né? Temos duas contas, uma conta do Banco do Brasil e da Caixa. Você pode continuar semeando no reino e nos ajudando a propagar o Evangelho. Deus abençoe.